querido aluno, minha querida aluna, estamos aqui juntos para tirar todos os mistérios daquela matéria que para você pode ser um desespero, daquela matéria que talvez esteja te causando ali um medo, mas lembrem-se, eu estou aqui para resolver essa questão na sua vida, beleza? Galera, sou o professor Kleber Monteiro, professor para preparatórios de diversas áreas e hoje juntos nós iremos aqui acabar com os problemas relacionados à geografia. Você deve estar pensando aí no momento o seguinte: ah, professor, eu estou assustado, eu estou com medo, eu não sei como vou fazer em geografia. Calma, calma, porque geografia é uma matéria linda, beleza? Então minha pequena aluna que está do outro lado, vem com a gente, cola que é sucesso que vai dar tudo certo, beleza? Como que vai ser a nossa metodologia, galera? Pessoal, muito simples. Nós vamos fazer aqui uma super revisão, aquela revisão tiro certo, aquela revisão no alvo, aquela revisão onde você vai olhar na sua prova, vai lembrar dessa minha pequena cabeça e vai falar: o cabeçudinho do meu professor falou isso, aquele ser humano me falou isso, e você vai acertar a sua questão, você vai acertar o seu item, beleza? Então hoje vai ser uma série de questões, a gente vai responder um conjunto de questões e aí logo após essas questões nós iremos fazer o quê? Conceituá-las, nós iremos entender porque essas questões estão corretas, estão erradas e assim sucessivamente. Tranquilo, calmo, sem choro, sem lágrimas, sem ranger de dentes, que vai dar tudo certo. Cola na gente que é sucesso. Vamos lá? Então pessoal, olha na tela aí. Hoje a nossa primeira aula ela vai ser sobre... Vou pegar aqui o marca-texto. Nossa primeira aula vai ser sobre cartografia e localização especial. Professor, cai pelo menos alguns tópicos, beleza? E aí a nossa primeira questão já está aí na tela para você, uma questão da SPSEX 2019. Pessoal, se liga só, cola para mim, olha aqui. Muito importante os senhores saberem que a banca ela gosta dessa formulação de questões, beleza? Ou seja, seria uma espécie de certo ou errado, só que no final vocês têm que marcar o quê? Olha aqui, os itens. Então, presta bem atenção nessas questões, porque às vezes vocês não sabem todos os itens, mas vocês têm certeza em um, têm certeza em dois e você elimina vários, talvez ficando até somente o item certo, beleza? Então, cola na tela, vamos para a nossa primeira questão que diz o seguinte: desde os primitivos rabiscos em uma placa de argila ou em peles de animais, até a difusão maciça de aplicativos de localização e de navegação em smartphones, o uso de mapas é uma necessidade vital para o homem. Sobre esse assunto, considere as seguintes afirmativas. Então vamos lá para a primeira. A primeira diz assim, ó: diferentemente dos meridianos, que possuem sempre o mesmo diâmetro, os círculos que representam os paralelos diminuem de tamanho à medida que se afastam do Equador em direção aos polos. Pessoal, olha só, presta bem atenção. Quando a gente fala em meridianos e paralelos, nós temos que lembrar o quê? De linhas imaginárias. Paralelos, linhas na horizontal. Meridianos, linhas na vertical. E aí, olha na tela aqui um desenho maravigold que eu vou fazer para você nesse momento. Professor, que desenho que o senhor vai fazer? Presta atenção. Algo nunca visto por você. Por quê, professor? Porque é algo bonito? Não, porque é o contrário, é algo muito estranho. Por exemplo, aqui nós temos um desenho que seria a Terra. Nós temos os paralelos, linhas deitadas, e os meridianos. Só que, galera, é o seguinte, os paralelos, eles são círculos completos. Os meridianos são semicírculos, começam num polo, terminam no outro. Começa num polo, termina no outro. E, obviamente, tem um antimeridiano, que é o que vem atrás. Então, aqui nós temos o outro antimeridiano que completa esse círculo. O que eu quero que vocês entendam nisso? Aqui, o diâmetro da Terra na linha do Equador, ele é maior. Conforme ele vai indo para o polo, o que vai acontecendo com esse círculo? Ele vai diminuindo. Agora, na longitude, não. A longitude, independente de aonde eu marque, por exemplo, se eu tenho um meridiano aqui de Greenwich e o antimeridiano, que é a linha internacional de datas, e se eu pegar o meridiano, por exemplo, de 58 e o seu antimeridiano, a gente vai ver que ele tem o mesmo diâmetro. Então, pessoal, olha só. Um ponto interessante que eu quero que os senhores entendam nesse sentido é que esse primeiro item ele vai estar certo. Meu diretor, corta para mim, ou então olha só.
Então olha só, quando eu falo que os meridianos têm o mesmo diâmetro, está correto, porque eles são semicírculos ligados a um antimeridiano e eles formam um diâmetro único, independente do local. Agora, quando eu falo dos paralelos, que são as linhas horizontais, no centro da Terra ela é maior, conforme vai indo para o polo, eles vão diminuindo, formando um diâmetro menor. Nossa, professor, só isso? Só isso, meu pequeno aprendiz. Só isso. Ó, eu fico até arrepiado. É bonito demais isso. Você vê um negócio desse, você fica emocionado. Porque você entende como funciona o processo. Então volta lá na tela, meu grande diretor, para a gente identificar esse item que diz: diferentemente dos meridianos, que possuem sempre o mesmo diâmetro correto, os círculos que representam os paralelos diminuem de tamanho à medida que se afastam do Equador. Então o primeiro item está correto. Vamos para o nosso segundo. As escalas podem ser gráficas ou numéricas. As representações em escala pequena mostram áreas pequenas e com muito detalhe. Pessoal, respira. Respira. Que você lê uma questão dessa rápido, você está naquela prova, aquela pressão, o cara de trás comendo fandangos podre, o cara da frente mexendo o pé da cadeira e você está ali lendo a prova já faltando pouco tempo, preocupado com outras questões, aquelas questões que de fato são muito difíceis, que não são de Deus, por exemplo, matemática, e aí cai uma questão dessa, você lê rápido, você marca certo, mas cuidado. Cuidado por quê? Eu fiz um super esquema para você. Por quê? Porque o meu objetivo é que você entenda. Então olha aí na tela esse esquema aqui. Esse esquema diz o seguinte: quando eu tenho aqui, ó, escala pequena, eu vou ter uma maior área representada, logo menor detalhamento. Então a escala pequena ela mostra uma área maior e menos detalhada. Quando eu pego uma escala grande, eu pego uma menor área representada e, consequentemente, um maior detalhamento. Então, escala pequena, maior área. Escala grande, menor a área. Escala pequena, menos detalhes. Escala grande, maior detalhe. Olha para mim! Dica do professor! Isso aqui você não vai ouvir em lugar nenhum, porque isso é exclusivo de onde? Daqui, da casa. Teoria do L. Calma, calma, não é essa teoria, é outra. Vocês já ouviram falar da teoria do L? Aqui a teoria do L vai ser aplicada. Olha para minha mão. Teoria do L. Quanto a escala for pequena, o que vai acontecer com a área representada? Vai ser maior. Quando a escala for grande, o dedo maior, indicador, a área representada vai ser menor. Professor do céu! O que é isso? É magia? Não, isso é geografia. Isso é geografia e isso é muito bonito, cara. Porque agora você vai levar o L, você vai estar lá na prova, você vai fazer um Lzão no meio da prova, a galera vai falar: o que é isso, gente? Está fazendo o que ali? Um ritual? Não, isso aqui é para você lembrar na hora da sua escala que quanto a escala for grande, o número de detalhes é pequeno. Quando a escala for pequena, o número de detalhes é grande. Então olha só, volta lá na questão para a gente agora resolver. As escalas podem ser gráficas ou numéricas, até aqui está correto. As representações em escala pequena mostram áreas pequenas, teoria do L. Pequeno com pequeno? Não, galera. Pequeno com grande. Então esse item vai estar o quê? Errado. Beleza? Errado. Vamos para o item 3. A distorção de áreas, de formas ou de distâncias podem ser eliminadas quando projeções afiláticas são empregadas na confecção de um mapa. Galera, cuidado. Cuidado, por quê, professor? Opa. Cuidado, por quê, professor? Olha aqui para mim. Afilática, na verdade, é um sinônimo das formas de projeção que fazem justamente isso que eles estão falando. Então, olha aí no item. A distorção de áreas, deformação de áreas, de formas ou de distâncias pode ser eliminado quando a projeção afilática são empregadas? Não, porque são as projeções afiláticas que causam essas deformações ou essas distorções nas áreas, na forma e na distância. Então esse item aqui também vai estar errado. Basta nós lembrarmos, por exemplo, da projeção de Mercator e a outras projeções de Peters. A gente vai perceber que elas são diferentes. E a de Peters é justamente um exemplo de afilático. Você tem na sua mente aí o desenho do Brasil, o mapa do Brasil. Quando você vê o mapa do Brasil, ele vai estar esticado, porque ele teve uma deformidade, uma distorção na sua forma. Então esse item também está errado. Vamos para o próximo, questão 4.
Anamorfose é uma forma de representação cartográfica utilizada em mapas temáticos, na qual as áreas dos países, estados ou regiões são mostradas proporcionalmente à importância de sua participação no fenômeno representado. Pessoal, se liga só, trouxe um exemplo de mapa anamorfômico aqui para vocês. Professor, que mapa muito feio é esse? Gente, esse aqui é um mapa anamorfômico, usa essa forma de representação que está relacionado aqui embaixo, vamos dar uma olhada, sobre o PIB. Então ele está aqui sobre o PIB. E aí se liga só, quanto maior a área do país, maiores os PIBs. Vamos lembrar aqui quais são as duas maiores economias do mundo hoje. Estados Unidos e China. Então eles são grandes. Quando a gente pega as menores economias hoje, Oriente Médio e África, olha só aqui como eles ficam distorcidos. Olha só aqui como eles ficam diferentes. Por quê? Porque o PIB deles são reduzidos, no caso até 500. Então vamos lá. Sabendo que esse é um mapa de anamorfose, a gente entende que é uma forma de representação cartográfica que utiliza mapas temáticos? Sim, lá tinha um tema, PIB, no qual as áreas dos países são mostradas proporcionalmente à importância de sua participação. Item correto. Então na sua prova você vai marcar aqui a questão C como item certo. Beleza? Cola aqui, pessoal, olha aqui. Não é difícil, beleza? Não é difícil. O problema às vezes da cartografia é que são muitos conceitos. E aí por serem muitos conceitos a gente acaba fazendo o quê? Confundindo um com o outro, mas nada que se desespere. Se você soubesse que, por exemplo, a 2 a 3 tivessem certeza que estavam erradas, ou que pelo menos uma delas estivessem erradas, vocês iam conseguir acertar essa questão da mesma forma, beleza? O problema é quando você não sabe nenhuma, aí complica. Mas você tendo a certeza de uma, se está certo ou está errado, a questão ela vai ser resolvida. Beleza? Vamos para a nossa segunda questão, olha aí na tela, olho na tela. Questão sobre Colégio Naval Marinha 2009. Fala o seguinte, o território brasileiro, em função de sua grande extensão longitudinal, apresenta diferentes fusos horários. Com base nessa realidade, assinale a opção correta. Pessoal, antes de responder a questão, vamos fazer aqui relembrar rapidamente os fusos horários do Brasil. Você que está em casa deve estar pensando, professor, o fuso horário no Brasil é algo interessante, porque eu já vi esse mapa e eu sei que ele vai deixar bem claro como que funciona. A primeira coisa que eu quero que os senhores entendam, que eles são sempre atrasados em relação a Greenwich, beleza? Sempre atrasados. Esses números que aparecem normalmente aqui embaixo, gente, não é a diferença de horas. Esses números aqui embaixo são referentes a Greenwich, beleza? Então esses números vão mostrar pra gente quantas horas está atrasado em relação a Greenwich. Esse fuso a gente começa a contar daqui, ó. Primeiro fuso, segundo fuso, terceiro fuso e quarto fuso. Esse é o sentido da contagem dos fusos. Sendo que o segundo fuso a gente vai ter como fuso principal, porque abrange a maior área do território brasileiro, abrange a capital do Brasil. Sempre que eu for na direção leste, eu aumento 1 hora. Sempre que eu vou na direção oeste, eu diminuo ou subtraio 1 hora. Beleza, professor? Só isso? Só isso, gente. A princípio, só isso que os senhores precisam entender para responder esse item. Olha só. Letra A. O horário oficial do país é o de Brasília. Atrasado 2 horas. Atrasado 2 horas. Vamos voltar. Atrasado 2 horas em relação a Greenwich. Pessoal, horário de Brasília. Brasília está aqui. 2 horas em relação a Greenwich? Não, não, professor. Isso é um 3. Então esse item vai estar o quê? Errado. Você já sabe que está errado. O Brasil, letra B, possui 4 fusos horários. Opa, começou bem. O Brasil possui 4 fusos horários. Lembrando que o primeiro só abrange algumas ilhas aqui. Ah, um ponto interessante. Esses fusos eles vão ser regidos muitas vezes por conversão. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Ou seja, eles vão ter regras, vão ser estipuladas regras para eles. Aí se liga só. O Brasil possui 4 fusos, bem feito, excelente. Todos atrasados em relação ao Greenwich. Opa, professor, arrepiei. Arrepiei porque esse é o item. Aí ele vem estragar tudo, com exceção das ilhas oceânicas. Espírito de luz, olha para mim. Se todos são atrasados em relação a Greenwich, como que as ilhas oceânicas não serão? Olha na tela.
como que o primeiro fuso não é? Se Greenwich está aqui, ó, 0 graus. Como que esse não vai ser atrasado? Então, no final, ele deixa a questão o quê? Errada. Item C. O segundo fuso brasileiro, que abrange a maior parte do país, encontra-se 4 horas atrasado em relação a Greenwich. Volta lá no mapa. Não. O segundo fuso, que é o principal, 3 horas. Também o item vai estar errado. Beleza? D. O estado do Acre, porção mais ocidental do país, encontra-se 6 horas atrasadas em relação a Greenwich. Pessoal, volta lá. 6 horas? Não. 5 horas. 5 horas. Então o item também vai estar errado. Então sobrou a letra E, que diz a região sudeste, por encontrar-se integralmente no segundo fuso nacional, possui 3 horas atrasadas em relação a Greenwich. Perfeito. Beleza? Beleza? Então, tranquilo. Olha aqui pra mim. Na hora da sua prova, caiu uma questão desse nível, você vai parar. Você vai parar. Vai, professor, por quê? Você vai parar e vai lembrar que contando do Acre, nós começamos com 5 horas de diferença. Terceiro fuso, 4 horas de diferença. Segundo fuso, 3 horas de diferença. Primeiro fuso, 2 horas de diferença. Você tirou quantas? 4. Então o Brasil tem 4 fusos. Então para e lembra que começa pelo Acre com 5 horas de diferença em relação a Greenwich. Tranquilo e calmo, tranquilo e calmo. Viram que não tem segredo? Viram que não é difícil? Não é, professor. Isso é a coisa linda de Deus. A geografia é algo abençoado. Se você entender, você vai gabaritar a sua prova de geografia. Tranquilão? Perfeito. Vamos para a nossa próxima questão que já está na tela. Olha lá. Questão de 2015 da ESA. E ela diz: o navio estava... Vou pegar aqui o marca-texto. O navio estava em Angra dos Reis a 44 graus oeste. E saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha, 30 graus oeste, às 6 horas, no período da manhã, e terá uma duração de 8 horas. Duração de 8 horas. Que horas será na ilha de Fernando de Noronha quando o navio atracar, considerando as convenções? Pessoal, olha só, cola aqui para mim. O que são as convenções? Convenções são regras estabelecidas sobre os fusos horários. Se a gente voltar lá no mapa dos fusos horários, olha só, a gente vai perceber aqui o seguinte. O que nós vamos perceber? Que parte do Nordeste está no primeiro fuso. Que parte, por exemplo, da região do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul estão no segundo fuso. Parte do Amazonas está no quarto fuso. Então eles abrangem muitas vezes outros fusos. E aí tem as convenções. Por exemplo, por mais que a parte do Nordeste se encontre no primeiro fuso, teve a conversão que ele vai pertencer ao segundo, mesmo estando no primeiro. Mesmo parte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estando aqui no segundo fuso, a convenção vai estabelecer que eles fazem parte do terceiro fuso. Mesmo parte do Amazonas estando no quarto fuso, convenção estabeleceu que a parte do Amazonas que está no quarto fuso e uma parte pequena que ainda está no terceiro vai ter as suas horas diferentes. Então o que eu quero que você entenda nesse momento é o seguinte: eu quero que você entenda que existem convenções. Já tivemos um período que o Brasil tinha 4 fusos, mas oficialmente utilizavam 2. Teve uma convenção em relação a isso. O primeiro fuso e o quarto foram eliminados. Hoje os 4 fusos estão em utilização. Então, o único ou as únicas áreas do primeiro fuso que de fato utilizam são as ilhas. A parte continental toda está no segundo fuso. Então a ilha de Fernando de Noronha e outras ilhas que se encontram naquela região, elas utilizam o primeiro fuso. Aí olha só, o que eu fiz aqui? Eu separei os dados, muito importante, tá, gente? Sempre que for questão de fuso horário, questão de localização, anotem os dados. E vamos pro item. Ele quer saber que horas que eu vou chegar no Fernando de Noronha. Existem várias formas de eu fazer isso aqui. Existe a forma dos pauzinhos. Como que funciona? Pessoal, olha só. Oeste, né? Primeira coisa, vamos lembrar aqui da Rosa dos Ventos. Quais são as direções? Norte, Sul, Leste, Oeste. Isso que é fundamental.
Sempre que vai para leste, soma. Sempre que vai para oeste, subtrai 1 hora a cada fuso. Lembrando que cada fuso vai ser formado por quantos meridianos? 15 meridianos. Aí nós podemos fazer. O navio estava em Angra dos Reis, 44 oeste. Então ele vai estar aqui, ó, 44 oeste. E saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha, 30 oeste. 30 oeste é para leste ou para oeste? Pessoal, se Greenwich está aqui é 0, a tendência é aumentar para cá. Então 30 vai estar onde? Vai estar aqui, ó, 30 oeste. Perfeito? Então ele vai sair daqui 6 horas. 6 horas. No período da manhã, e terá uma duração de 8 horas. Então daqui até aqui ele vai gastar 8 horas de viagem. Que horas será na ilha de Fernando de Noronha? Aqui, Fernando de Noronha. Quando o navio atracar, considerando as convenções. Pessoal, a primeira coisa que os senhores têm que lembrar. De 0 a 14 graus é a mesma hora. Mesma hora. De 15 até 29 graus é a mesma hora. De 30 a 44 graus é a mesma hora. Então olha só, como que vai funcionar? Se ele saiu daqui 6 horas e ele viajou 8 horas, vamos lá, matemática básica. Tio Claudeci da segunda série. 6 mais 8, 14. Então ele vai chegar aqui 14 horas. Professor, então somei 6 mais 8, deu 14 e vou na cega marcar a letra D. Calma. Calma, porque aqui no final tinha o quê? Convenções. E aí, a gente tem que voltar a lembrar do mapa que as ilhas oceânicas, e olha aqui pra mim, a ilha de Fernando de Noronha, ela tá aqui no primeiro fuso. Se ela tá aqui no primeiro fuso, é 1 hora o quê? Que nós vamos somar ou subtrair. Se nós estamos vindo do segundo fuso, é 1 hora que nós vamos somar. Então, se aqui ele chegou 14 horas, mas pela convenção Fernando de Noronha está 1 hora à frente, a opção certa aqui seria qual? 15 horas. Beleza? 15 horas, por conta da convenção. Se não tivesse as convenções, resposta certa letra D. Mas por convenção, resposta certa letra A, 15 horas. Tranquilo? Pessoal, tem outra forma de fazer isso aqui que vocês também não vão ver em lugar nenhum, porque foi uma fórmula criada por mim. Made in Kleber Monteiro. Qual, professor? Essa fórmula aqui, ó. S mais V mais ou menos F é igual a C. Professor, de acha isso? Coisa horrorosa? Não, gente, não é horroroso não. Isso aqui é uma coisa linda. Olha só. O S representa a hora de saída. Então, que horas que ele vai sair? 6 horas. Mais o V representa a duração da viagem, do voo. No caso, o quê? 8 horas. O mais ou menos é a direção que você vai. Então, nós estamos indo para leste. Então, você vai usar um mais. O F é o fuso. Aqui, no caso, a gente não vai mudar fuso, que é o mesmo fuso. Mas tem a convenção. Então, a gente vai colocar mais um, porque a gente sabe que Fernando de Noronha está à frente. E o C é a chegada. 6 mais 8, 14 mais 1. 14 mais 1, 15 horas. Para quem é bom de exatas, essa fórmula criada por mim. Professor, e como que eu vou memorizar essa fórmula? Não sei. Muito fácil. Para você lembrar, a fórmula você vai botar S mais V mais ou menos F é igual a C. Ou sovaco de véia fede mais ou menos a CC. Tu nunca mais esquece essa fórmula. Caso não tenha fuso, é só a transposição das horas, você tira o mais ou menos F. Aí fica S mais V igual a C, que dá certo também. Sovaco fede a CC. Beleza? Fica tranquilo com isso aí. É uma outra fórmula. Existem inúmeras maneiras de você responder o quê? Fuso horário. Inúmeras maneiras de fuso horário. Inúmeras. Então tem essa fórmula, tem a questão dos pauzinhos, tem a questão de dividir por 15, somar se for em hemisférios diferentes e assim sucessivamente. O importante é que você chegue no resultado. Beleza? Pessoal, próxima questão, questão da SpaceX 2018. Uma questão muito legal porque diz o seguinte, olha só. Observe o esquema topográfico ao lado. Aqui nós temos um mapa de relevo, de altitude. Cada linha dessa aqui, gente, é uma altitude, ó, 600, 620, 640. Cada linha dessa representa uma altitude. E aí diz, a porção norte, aí mais uma vez, lembre-se, isso aqui tem que estar tatuado na sua mente, a rosa dos ventos. A porção norte, então essa área superior, é a mais favorável ao emprego da mecanização agrícola. É a mais favorável para o emprego da mecanização agrícola. Pessoal, professor, como que eu vou saber se vai utilizar máquina aí ou não? Quanto mais distante for as linhas, mais plana ela vai ser. Mais plana ela vai ser.
No caso aqui a elevação vai ser de que? Apenas 20, a elevação vai ser apenas de 20 metros. Então o item está certo, a porção norte, estão afastadas, é mais plana, é mais favorável ao emprego de máquinas agrícolas, correto, beleza? Item 2. As menores altitudes estão localizadas na porção nordeste do esquema. Nordeste, essa aqui, ó, nordeste. Então, as menores altitudes. Professor, não tem número nenhum aqui. E agora? Vamos lá, a gente pega aqui, ó, segue a linha 680, 660, que já é norte, né? Então 680, 660. Ele diz menores. As menores são quanto? 600, 620, 640, 600. Então, na verdade, seria o quê? Noroeste ou oeste. Aí o item estaria certo, beleza? Nordeste a gente vê que tem altitudes mais altas, então o item está errado. 3. As encostas mais íngremes, mais inclinadas. Pessoal, aqui questão de lógica. Se separado é mais plano, quanto mais junto, mais íngreme, beleza? Portanto, íngremes e, portanto, mais sujeitas a processos erosivos que são observados na margem esquerda do rio. Pessoal, olha só, quando a gente observa na imagem, opa, passei aqui sem querer. Quando a gente observa a imagem, a gente vai ver que o que é a parte esquerda do rio? A gente tem que ver o sentido que o rio está correndo. E pela lei da física, tudo que está no alto tende a ir para baixo, né? Lei da gravidade. A parte mais alta vai ser qual? Ela vem daqui, ó, 680, 660, 640, não é isso? Então ela vem nessa direção. Ela vem nessa direção. Essa é a justante do rio. Justante do rio é a direção que o rio segue, beleza? Então olha só, as encostas mais íngremes e, portanto, mais sujeitas a processos erosivos são observadas à margem esquerda. Se ele está nessa direção aqui, qual é o lado esquerdo? É esse aqui. Então o item vai estar o quê? Correto. Lembrem-se, para saber a junçante do rio, a junçante é a direção que o rio vai. Então vai ser o quê? Vai pegar da área mais alta para a área mais baixa. Não tem como o rio sair de uma área mais baixa para uma área mais alta, tá? E o item 4, a junçante do rio encontra-se na direção oeste do esquema. Pessoal, olha só. A junçante do rio se encontra na direção oeste do esquema. Esse item ele vai estar correto, porque ele vai estar correndo em direção a essa, beleza? Então nós vamos ter aqui, ó, nessa questão, a alternativa certa, quais são os itens que a gente marcou? Item 1, item 3 e item 4. Pessoal, olha aqui na tela, só para a gente entender, em direção, na direção, então ele está indo na direção o quê? Oeste, beleza? Então o item correto. Então aqui nós podemos marcar o item 1, o item 3 e o item 4, letra C de casa. Ok? Tranquilo e calmo? Beleza, pessoal, olha aqui pra mim, cola pra mim. Finalizamos essa nossa primeira parte de revisão de cartografia e localização espacial. Você que não me segue ainda, entra lá no Instagram, segue lá, professor Kleber Monteiro. Dúvidas, qualquer coisa, marca a gente, entre em contato pelo direct e eu sempre respondo os meus alunos porque essa é a minha função. A minha função é atender você. Valeu, galera! Até a próxima, daqui a pouco continuamos a nossa super revisão. Estamos de volta com mais uma super aula de geografia, aquela aula de revisão que vai te salvar no dia da prova, que vai fazer você gabaritar a geografia. Professor, o senhor está falando que eu vou gabaritar? Vai! E antes disso, para você gabaritar, você tem que fazer algo muito importante, que é o quê? Olha aí na tela, que é o quê? Que é me seguir aqui, ó, no Instagram, Prof. Kleber Monteiro. Segue lá, tira dúvidas, qualquer coisa, manda direct. Publica, compartilha, para que juntos possamos conquistar a sua aprovação. Vamos lá, galera, próxima questão, SpaceX 2017, uma questão muito comum, muito legal de localização espacial. Gente, aqui, o que eu aconselho a vocês, tem gente que faz direto, mas aí você tem que ter um raciocínio muito certo. Então o que eu prefiro? Fazer a parte da questão. Então vamos lá, olha só. Em uma competição de corrida, de orientação, ou simplesmente orientação esporte, em que o atleta geralmente com um mapa e uma bússola precisa deslocar no terreno, passando por alguns pontos de controle, e chegar ao final em um menor tempo. Dentre os pontos que os participantes deverão encontrar, dois deles, ponto A e ponto B, possuem as seguintes coordenadas. Então aqui o ponto A, 28 graus, 46 minutos e 40 segundos norte,
e 53 graus, 54 minutos e 30 segundos leste, ao ponto B, 28 graus, 50 minutos e 30 segundos norte, 53 graus, 53 minutos e 0 segundos leste. Pessoal, o que eu vou sugerir, o que eu vou pedir para você? Para o vídeo, pausa o vídeo e tenta fazer essa questão, beleza? Estou confiando que você está fazendo. Respondeu? Vamos fazer junto aqui, vamos ver se a gente usou o mesmo raciocínio para responder essa questão. Galera, se liga só. Eu tenho aqui, ó, a longitude, as linhas meridianas e a latitude, beleza? Primeira coisa que eu tenho que entender, em qual hemisfério eu estou. No caso aqui, ó, são o hemisfério norte e o hemisfério leste. Nos dois casos, hemisfério norte e hemisfério leste. Se liga, se é no hemisfério norte, é acima da linha do Equador. Aqui está a linha do Equador, 0 graus. Então ele vai ser crescente para o polo norte, 0 grau, 1 grau, 2 graus e assim sucessivamente. Se é para o hemisfério leste, eu estou à direita de onde? Eu estou à direita de Greenwich. Se eu estou à direita, vai crescer nesse sentido, 0, 1, 2 e aí beleza. Então agora eu vou mapear. Nesse contexto aqui, como os minutos são diferentes, eu posso desconsiderar os segundos. É só um número a mais para alcançar minha pequena cabeça. Então a gente usa só os graus e os minutos, porque são o quê? São diferentes. E aí se liga. O primeiro ponto, 28 graus e 46 minutos de latitude. O segundo ponto, ponto B de latitude, 28 e 50. Qual que é menor? 28 graus e 46 segundos. Lembrando que latitude sempre são as linhas horizontais. Então o primeiro é 28 e ele está crescendo para cima, para o polo norte. Então aqui nós vamos ter 28 graus e 46 minutos. Obviamente o de cima é o outro. 28 graus e 50 minutos. Por quê? Porque aqui a tendência, se aqui é 28 graus, o próximo seria 29. Só que para eu chegar no 29 graus, eu tenho que ter 28 graus, 60 minutos, 60 segundos. Aí eu chego no 29 graus. Beleza? Marquei aqui, determinei o ponto A. Ponto B, 53 graus e 54 minutos, 53 graus e 53 minutos. Se liga só. Ele está crescendo para a direita. Se ele está crescendo para a direita, qual que é menor? 54 ou 53? 53. Então primeiro vem 53 graus e 53 minutos. Depois vem 53 graus e 54 minutos. E agora eu vou demarcar aqui os pontos. Vou demarcar os pontos. Então olha só. Ponto A, 28, 46, 53, 54. 28, 46, 53, 54. Aqui é o ponto A. Ponto B, 28 e 50, 53 e 53. Aqui é o ponto B. Pronto, acabou a questão. Ele quer saber o quê? Após atingir um ponto A, eu cheguei aqui no ponto A, tá aqui o meu diretor no ponto A. Ele chegou no ponto A, ele quer saber para onde que ele vai para o ponto B. Ó, chegamos no ponto A, os grupos deverão seguir para o ponto B. E para qual direção devem seguir? Lembrado que rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, junta os pontos cardeais para criar os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Beleza? Então ele vai, ó, ele tá aqui, ele vai para cá. Para cá é qual direção? Para cá é qual direção? Noroeste. Então a resposta certa, letra D, noroeste. Continua na tela e observa o seguinte. Olha só. Observem que a gente desenhou passo a passo. Beleza? E essa é a maneira mais coerente para você conseguir resolver uma questão desse nível. Cola para mim, olha para mim aqui. Olha que interessante. Quando você então, meu querido aluno, quando você, minha querida aluna, pegar uma questão que envolve esses pontos de localização, primeiro, claro, ter na mente a rosa dos ventos, e segundo, desenhe, faça o planisfério, faça ali as linhas que te interessam, os meridianos que te interessam, os paralelos que te interessam, e aí você vai arrebentar nesse tipo de questão. Beleza? Vamos para a nossa segunda questão, que também envolve esses aspectos, mas agora escala. Beleza? Olha aí na tela. Lembrando que eu falei que sempre que tiver dados é importante destacá-los. Então, em uma cidade, a distância entre as localidades X e Y é de 16 km. E entre as localidades X e Z é de 28 km. A distância no mapa X e Y é de 4 centímetros.
e X e Z é de 7 centímetros. A escala desse mapa é de Senhor amado. Olha para mim. Eu sei. Enxuga essa lágrima. Eu sei que você viu números, eu vi que você entrou em desespero. Não precisa soluçar porque eu estou aqui para te ajudar. Nos seus estudos, vocês viram aí inúmeras fórmulas de calcular escala. E aí, cuidado, eu vou dar uma fórmula que vai resolver todas da sua vida. Professor, dica do tio de novo. Dica do tio, que vai salvar você na hora da sua prova. Meu pequeno aprendiz, espírito de luz que me assiste. Qual fórmula é essa? Olha na tela. Você vai falar isso 500 vezes quando for tomar banho. Ao invés de cantar no chuveiro, você vai apenas... Deixa eu passar aqui. Você vai apenas cantar, repetir essa fórmula que nunca mais você esquece. Que fórmula é, professor? É Dzão, Dzinho. E aí você vai fazer um rap disso. É Dzão, Dzinho. De novo, é Dzão, Dzinho. Mais uma vez, e vai. E aí você memoriza. O que eu quero que vocês entendam? Esse aqui, ele representa o quê? A escala. Esse Dzão, olha só. Dzão, zão, grande, o espaço real, ou a realidade. Dzinho, pequenininho, minúsculo, coisa pequena. Aí a gente vai ser a distância no mapa. Ponto importante para resolver essa fórmula. Primeiro, a unidade de medida sempre tem que ser a mesma. Sugestão minha. Resolva tudo em centímetros. Facilita, tá? E aí, nós vamos resolver agora aqui. A gente tem a escala? Não, a escala é o que ele quer, então a gente repete, escala. A gente tem o Dzão? Tem. Vamos primeiro fazer a cidade X e Y. Então, olha só. Em uma cidade, a distância entre a localidade X é 16 km. A gente já sabe que aqui são 16 km, tá? Vamos pular X e aqui. A distância no mapa X e Y é de 4 centímetros. 4 centímetros. Perfeito. A gente vai dividir. 16 dividido por 4. Professor do céu. Para, porque o senhor está fazendo errado. Estou. Você percebeu um erro. Por quê? Eu acabei de falar aqui que a unidade de medida tem que ser a mesma. Aqui eu utilizei o quê? Quilômetros. Aqui eu utilizei o quê? Centímetros. Vou conseguir resolver a questão? Não vou. Não vai. Você não consegue. Então cuidado, tá? Aqui a gente vai ter que fazer o quê, galera? Converter tudo para a mesma unidade de medida. Olha só, a resposta é em centímetros, então coloca logo centímetro. 16 quilômetros transformando para centímetros dá quanto? Professor, não sei, nem eu. Mas aí a gente vai calcular. Como? Acrescenta 5 zeros. Beleza? Quer transformar quilômetro para centímetro? Acrescenta 5 zeros. E aí você divide. 1.600.000 dividido por 4, você vai fazer a conta lá. 16 dividido por 4 dá 4. Com 5 zeros. Nossa, professor, o senhor é igual professor de matemática? Não, gente. É porque é uma questão muito boba, muito simples. E aí dá 400.000 centímetros. Preciso resolver x e z? Não, galera, não precisa, porque é a mesma escala para os dois. Então, olha só, a escala vai ser de 400.000 centímetros. O professor não tem essa opção. Não tem, gente, porque ela só representa o segundo número. O primeiro número aqui que vai vir só para dizer que cada centímetro no mapa equivale a x na vida real. Então, um centímetro no mapa equivale a 400.000 centímetros. Alternativa certa, letra D. Beleza? Pessoal, só lembrando aos senhores aqui um detalhe importante, tá? Olha aí na tela. Vamos pegar aqui 1 para 10.000. Esse primeiro número é 1 centímetro no mapa. É a distância referente no mapa. Esse segundo número é a distância na vida real. Beleza? Então 1 centímetro no mapa é igual a 10.000 centímetros na vida real. Morreu Bahia, acertou a questão. Nesse momento você levanta a mão para os caras que estão aplicando a sua prova e fala: minha prova está errada. Essa prova aqui é a prova de Polícia Mirim da cidade do interior do Piauí, porque está muito fácil. Não é que está fácil, é porque você está bem preparado e você vai acertar um tipo de questão que muitas pessoas vão errar. Se liga só nessa super dica aqui, sempre a mesma unidade de medida. Beleza? Próxima questão na tela, cola aí na próxima questão que diz o seguinte. Existem, sobre a escala cartográfica, leia as afirmativas abaixo. Então vamos lá, gente. Vou pegar aqui o marca-texto. Existem 2 tipos de escala cartográfica. Numérica, caramba professor, que lindo, até suei agora.
e geográfica. Meu Deus, professor, que horroroso! Horroroso, gente. Escala geográfica. Pessoal, errado. Existem dois tipos de escala. A numérica, tá certo? Agora a geográfica não existe. É numérica e gráfica. Esse aqui é aquele tipo de questão que você lê rápido, passa despercebido e erra. Então o primeiro item ele vai estar errado. Segundo item. Na escala de 1 para 5.000, podemos visualizar mais detalhes do que na escala de 1 para 500.000. Portanto, a primeira é mais adequada para representar grandes superfícies terrestres, como, por exemplo, uma região ou um país. Galera, olha só, olha para mim aqui, um ponto importante. Lembra da teoria do L? Lembra da teoria do L? Então vamos lá. Escala pequena, grandes detalhes. Escala grandes, pequenos detalhes. Não é isso? A questão ela diz o seguinte, olha lá. A escala de 1 para 50.000, então ela é a escala menor do que a escala de 1 para 500.000. Aqui é um número pequeno, então ele vai representar mais detalhes. Aqui é um número maior, então ele vai representar menos detalhes. A grande questão daqui é o finalzinho, olha só. A primeira é mais adequada para representar grandes superfícies? Não, se ela apresenta mais detalhes, perdão, se ela apresenta menos detalhes, aqui mais detalhes, ela não vai ser para grandes superfícies, ela vai ser para pequenas superfícies. Então esse item aqui ele também está errado, inverteu o processo, beleza? É só lembrar que a escala do mapa mundi é um número grande, então grande número, muitos detalhes, beleza? Questão 3. Em um mapa de escala de 1 para 2 milhões, a distância gráfica de 3 centímetros entre dois pontos em linha reta corresponde a uma distância de 60 km. Professor, não sei. Pessoal, só lembrar da fórmula. Vamos fazer a fórmula rapidinho aqui, que você vai matar essa questão simples também. Qual é a fórmula? É Dzinho, depois faz uma regra de 3. Tem uma escala? Tem uma escala. 2 milhões. Então você coloca lá, 2 milhões. Tem uma distância gráfica de 3 centímetros. Gente, é impossível 3 centímetros ser uma distância entre duas cidades. Então aqui só pode ser o Dzinho, 3 centímetros. Uma distância de 60 km real. Então aqui 60 km. O que eu tenho que fazer? Converter as unidades de medida. Acrescenta 5 zeros, 4, 5. Esse zero vem para cá. Esse zero vem para cá. E aí então a gente vai resolver agora para tirar a prova real. Beleza? O que nós vamos fazer? Desconsidera esse aqui como se não tivesse, para a gente ver se vai dar certo. 6 milhões dividido por 3, 6 dividido por 3 dá 2. Quantos zeros aí? 6 zeros. Deu o número igual da escala? Deu o número igual da escala, então o item está certo. Beleza? Ah, professor, mas aqui está 6 milhões, claro, que a gente converteu para centímetros. Se botar para quilômetros, vai dar 60 quilômetros, beleza? Então o terceiro item, correto. Vamos lá. Item 4. A escala de 1 para 500, muito utilizada na construção de plantas urbanas, é maior do que a escala de 1 para 1 milhão, que é utilizada, por exemplo, para representar um continente ou mesmo mundo. Questão do L, teoria do L, item perfeito, né? Então aqui uma escala maior, porque tem mais detalhes, número pequeno, representa grandes áreas, pequenas áreas, enquanto o número maior apresenta pequenos detalhes, uma área maior, continente mesmo. Lembre-se do mapa mundi, então esse item está correto. Olhando aqui, os corretos ficou o 3 e o 4, na hora da sua prova 3 e 4, item letra E, beleza? Tranquilão? Próxima questão na tela. Pessoal, antes de ir para a próxima questão, olha aqui para mim. Escala envolve matemática, mas é uma matemática básica. Regra de 3, o máximo uma multiplicação, uma divisão, então não é difícil. Quando as questões vierem nesse nível que a gente viu, de julgar os itens e marcar a sequência, tente ter certeza pelo menos em 2, que eu tenho certeza absoluta que isso acerta. Quer um exemplo? Olha aqui nesse item aqui. Vamos supor que você tinha certeza do item 3 e tinha certeza que o item 1 estava errado. Então você sabe que o item 3 estava certo e tinha certeza que o item 1 estava errado. Se o item 1 está errado, você já desconsidera a 1, já desconsidera a 2, já desconsidera a 3, já desconsidera a 4. Com uma questão você já matava o item.
beleza? Então tente pelo menos duas você ter certeza e em 80% dos casos você consegue matar as questões, beleza? Próxima questão na tela. Sobre a projeção cartográfica utilizada na produção do mapa abaixo, é correto afirmar que se refere a uma projeção? Pessoal, olha só. Existem quatro formas de projeção. Quais são essas formas? Olha aqui na tela. A projeção A, que é essa aqui, que vai ser conhecida como azimutal. Ou plana, beleza? A projeção B, que vai ser conhecida como projeção cônica. E a projeção C, que vai ser conhecida como projeção cilíndrica. Beleza? Podem ver que as formas de representação são diferentes. E temos essa aqui, que é a projeção de Gould, utilizada basicamente nos Estados Unidos, e lá é como se fosse uma regra básica, todos os livros usam ela, porque quem criou essa projeção foi um estadunidense, então eles valorizam muito ela. A projeção plana, ela vai pegar apenas uma área, que por exemplo, ó, é como se eu tirasse uma foto só da lateral e representasse a lateral, assim vai ser azimutal. A cônica, você vai ver que apenas um hemisfério vai ser representado, com grandes detalhes. Você pode ver que o sul da África aqui, o sul da América do Sul, perdão, ela não vai estar tão representada como, por exemplo, a parte central da Europa e da África. Na cilíndrica, você vai ver que é como se eu pego um cilindro e eu abro ele. E aí eu vou ter uma variação muito grande nos polos. Então os polos vão sofrer distorções. E a de Gould, ela vai tentar fazer o quê? Manter a forma, você pode ver, ó, manter a forma, manter a área, porém na hora de representar ela tem essa deformação aqui. E com essa deformação fica inviável, por exemplo, a navegação. Então existem essas três formas de projeção, beleza? Mapa mundi, normalmente projeção cilíndrica. Aí volta lá no item. Nós temos essa aqui. Pessoal, dentro dessas projeções, nós temos aqui na cilíndrica duas que se destacam, que vai ser a de Mercator e a de Peters. Qual a diferença entre elas? A de Mercator, ela vai manter a área central, a região central ali da intertropical, a região do Brasil, vai manter a forma, vai manter a área, mas vai distorcer os polos. Lembra daquele mapa que você vê a Groenlândia gigantesca e a Groenlândia pequena? Aquilo é uma projeção de Mercator. E a projeção de Peters vai ser o oposto. O que é a projeção de Peters? É essa aqui, ó. Vê que vai ter uma preservação da área, mas uma deformação do seu desenho. Então a área ela vai ser preservada, mas o formato vai ser distorcido. Então vê o Brasil, ó, ele vai estar esticado, a África vai estar esticada, mas ó, a Groenlândia vai estar pequena, vai estar reduzida na sua área real. E a questão, olhando isso aqui, ela pergunta, qual tipo de projeção é? Ele nem entra no critério de ser uma projeção voltada de Mercator ou de Peters, ele entra para a forma. E aí se representa o mundo todo, pode ser azimutal? Não pode ser azimutal, então a gente já marca errado. Azimutal, já marca errado. Pode ser cilíndrica? Pode não, como deve. Sobrou as três cilíndricas. Então a gente já sabe que é cilíndrica porque pega todo mundo. E aí agora a gente tem que entender por quê. Cilíndrica conforme. Essa cilíndrica do conforme, gente, é a de Mercator. Muito útil à navegação marítima, correto. Pois não deforma os ângulos que permanecem com seus valores reais, correto. Só, professor, então é o item A? Não. Por quê? Porque aqui, ó, é uma projeção de Peters, ela deforma os ângulos. Então, o conceito está perfeito, porém está errado porque não é o representado no mapa. Vamos para a letra D. Cilíndrica equivalente. Equivalente vai ser a de Peters, que destaca as áreas situadas nas latitudes intertropicais e preserva as dimensões relativas entre os continentes e países. Item correto, a gente pode marcar aqui, letra D. E a letra E, só para a gente entender, cilíndrica interrompida. Interrompida vai ser o quê? A de Gould, que a gente viu agora há pouco. Conserva a proporção das áreas representadas e é muito utilizada nos atlas dos Estados Unidos. O conceito está perfeito, mas essa aqui não é igual a essa aqui. Então também é diferente. Beleza? Trouxe vários conceitos corretos, coerentes, mas a gente percebe que devido ao mapa que a gente tinha que observar, que era um material auxiliar muito importante, a gente marca a letra D. Beleza? Tranquilo? Pessoal, olha só.
Ponto importante. Projeções. Lembrem-se desse formato, como que funciona esse formato das projeções. Cilíndrica, gold e assim sucessivamente, porque você vai conseguir memorizar. Peters, distorce o Brasil. Mercator, manter o Brasil do jeito que eu conheço. E aí você acerta a sua questão. Beleza? Vamos para a próxima questão. Tá na tela, SpaceX 2015. Igual aquela outra que nós fizemos. Como a gente já fez uma dessa, você vai fazer o seguinte. Dá um pause no vídeo, responde ela e aí a gente faz junto. Vai lá. Beleza, galera? Acredito que você fez. Então vamos lá. Vamos fazer por partes. Mesmo jeito que a gente fez. Olha só, em períodos de 2, 3 anos, a banca cobrou a mesma questão com valores diferentes. Então olha só. Latitude 29,49, 29,45, só que agora é o sul, então eu vou decrescer. 29,49, 29,45. Então coloca aqui, ó, 29,45, que é o menor, eu vou decrescer, 29,49, que é o maior. Pode desconsiderar o quê? Os segundos, porque os minutos são diferentes. Longitude 54, 54, 54, 55. 1 minuto. É só para te testar. Só que agora aqui é oeste. Oeste. Então eu vou crescer para onde? Para a esquerda. Então vai ser 54 graus, 54 minutos. 54 graus, 55 minutos. Muito simples. Depois que você pega a manha, né? Você fez rápido essa questão. Então olha só. Latitude ponto A, 29,49, 54, 54. 29,49, 54, 54. Latitude do ponto B, 29,45, 54, 55. Ponto B. E aí ele pergunta a mesma coisa. Após chegar no ponto A, você chegou aqui, um grupo de militares dessa tropa será deslocado para o ponto B. Então você vai para cá, para o ponto B. Tendo que seguir em que direção? Mais uma vez, rosa dos ventos, simples, noroeste. Beleza? Então o item aqui também vai ser o item E. Simples, fácil, moleza, tranquilo. Ok? Pessoal, então olha só. Então vamos para a nossa última questão aqui sobre escala, né? Vamos ler aí o item que diz o seguinte. Sobre um mapa com escala de 1 para 500 mil, primeiro dado, o comandante de uma tropa demarca uma área a ser conquistada em solo inimigo. Essa área demarcada apresenta o formato de um quadrado com 8 centímetros de lado. Aí ele quer saber, ó, a área demarcada a ser conquistada mede na realidade quantos centímetros? Simples, galera, se liga só. Calcula na fórmula de escala. É Dzão, Dzinho. Qual é a escala? Tenho. A escala está aqui, ó. Então a escala é de 500 mil. Qual o Dzão? Tenho? Não, ele quer saber, ó, mede na realidade. Eu não tenho a realidade, então vou repetir aqui o D. Distância no mapa, tenho 8 centímetros. Então 8 centímetros. E aí vamos lá, multiplica cruzado. D vezes 1, não tem nada, é 1. D vezes 1, D. 500 mil vezes 8, 8 vezes 5, 40. 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. 4 milhões. Então a resposta é essa, 4 milhões de centímetros. Professor, não tem no mapa. Por quê? Porque no mapa está pedindo em quilômetros, então a gente vai ter que converter. Então converte. Corta quantos zeros para quilômetros? Corta 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então, D vai ser igual a 40 quilômetros. Só que, galera, cuidado. Aqui ele está dando em quilômetros quadrados. Aqui ele deu em quilômetros só de um lado, né? A distância de um ponto a um outro ponto de 8 centímetros é 40 quilômetros. E ao quadrado dá quanto? Aí você multiplica 40 vezes 40. 40 vezes 40 multiplicado vai dar quanto? 1.600 quilômetros quadrados. Beleza? Então, alternativa certa, letra D, 1.600 quilômetros quadrados. Pessoal, olha aqui para mim. Simples, não tem segredo. Cartografia e localização especial, muito importante os senhores refazerem muitas questões. Olha só, presta atenção. Só passa em concurso quem faz questão. Então, faça muitas questões. A teoria os senhores já estão estudando há meses estudando essa teoria de escala, de meridiano, de paralelo, de fuso horário. Então, o importante agora é você focar nas questões, beleza? Foca nas questões que vai dar certo. Tirando isso, cola na gente que é o quê? Cola que é sucesso. É só subindo aqui a sua aprovação cada vez mais próximo. Segue lá no Instagram, Professor Kleber Monteiro. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Fui!